Som. Amém. Que Ele seja o centro das nossas vidas sempre. Amém. Aproveitando que todos estamos em pé, gostaria de convidá-los a ler João. João, no capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 ao 13. João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 13. Amém? Que a palavra do Senhor possa falar conosco nesta noite. Amém, glória a Deus. Ela nos diz: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que todos recebessem um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Amém? Amém. Sentem-se. Mas, semana passada nós concluímos um curso abençoado da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém. O pastor nos ensinou, sobre uma ciência que estuda a proclamação do Evangelho, como é o ato de anunciar em público o Evangelho, a vida de Jesus. E eu lembro que no penúltimo dia do curso, nós aprendemos sobre o exórdio, quem estava aqui sabe, sobre a exegese, que é a explicação, e lembro que o pastor também nos falou sobre as fontes que nós podemos usar, para montar um sermão, além da Bíblia, é claro. E uma das fontes que foi citada são as anotações, Algumas pessoas têm o hábito de anotar o que o Senhor fala conosco neste lugar. E eu particularmente gosto muito de fazer isso. Acho que isso é muito importante. Anotar aquilo que nós temos ouvido o Senhor falar. E eu fui ler essas anotações quando eu comecei a fazer o estudo, refletir nessa passagem. E lá nas anotações eu vi que no final de 2019, nós entendemos, diante da presença do Senhor, de quem era o nascimento que nós estávamos comemorando aqui neste lugar. E era o nascimento daquele que é a fonte inesgotável de vida. Amém. Nós comemorávamos o aniversário, o nascimento, de Jesus. Aquele que nos sacia, aquele que veio e com verdade nos liberta. Aquele que veio e nos revela quem é Deus. E Ele veio e Ele nos chamou
a nos envolvermos com a obra dele. Você recebeu essa palavra? Aleluia. Mas então vieram as festas, né? Vieram as férias. E então nós retornamos com as atividades da igreja, né? E nós retornamos com o Senhor já nos alertando que o semeador saiu para semear. Ele veio plantar a sua palavra no meio do povo dele. E ele nos convidou então a dependermos dele. Que neste ano o povo de Deus pudesse depender dele. E então nós aprendemos muitas coisas através das atitudes e dos testemunhos da vida de Neemias, né, nos estudos de quarta-feira. E em Mateus, o livro que nós estamos meditando, né, nós, a Igreja de Cristo, fomos chamados, ou melhor, desafiados a sermos cristãos que vivem como cristãos. E o Senhor tem usado a vida do nosso pastor, o Senhor tem usado a vida dos irmãos e das irmãs para nos ensinar o verdadeiro significado de ser um cristão, de ser uma cristã, hoje, aqui e agora. E se eu pudesse resumir em uma palavra o que é ser cristã, resumiria na palavra desafio. Porque é um desafio. Afinal, nós somos desafiados a viver de um modo diferente a todo momento. Somos desafiados a sair do nosso comodismo, né? Daquilo que nós achamos que é assim mesmo, já está bom, né? Mas o Senhor vem e nos desafia a irmos além. Glória a Deus. O Senhor nos chama a irmos além. Não está bom assim. Deus não para. Nós não podemos parar. Amém? Amém. Mesmo que sair da zona de conforto cause em nós insegurança, porque sim, nós ficamos inseguros, é algo desconhecido, nós pensamos que nós não somos capazes, nós pensamos que não vai ser possível. Nossa, eu nem sei como vai ser possível uma coisa dessa. E justamente durante a minha caminhada com o Senhor, eu me peguei várias vezes orando dessa forma. Eu falava, e eu falo, para esse estudo eu também falei: Senhor, eu não sei como vai ser. Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. Eu nem sei se isso vai ser possível. Mas se é o Senhor que me chama e que te chama, vai. Vai. Porque é nele que nós temos tudo que nós precisamos. Eu aprendi, e que os irmãos também possam crer nisso. Em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. E foi justamente uma oração aqui na igreja, numa segunda-feira neste ano, enquanto eu orava dessa forma, o Senhor me levou a essa passagem que nós lemos. Nós encontramos essa passagem de título, a primeira multiplicação dos pães, nos 4 evangelhos, as 4 comunidades, Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Os 4 evangelhos testemunham acerca desse acontecimento. E parecia que aquele momento ali seria um momento de descanso, né, para Jesus com seus discípulos. Porque os discípulos, eles haviam sido enviados, né, de 2 em 2, o Senhor os enviou, né, para ir até as pessoas, para pregar o arrependimento, para curar os doentes, expulsar os demônios. E os discípulos foram fazer a obra do Senhor. De 2 em 2 eles foram. E então eles voltam, né, desse envio. E quando eles voltam, com certeza, eles querem testemunhar para Jesus tudo o que tinha acontecido. Eles querem contar para Jesus. E esse é o momento. E eu imagino que, com certeza, depois de longas caminhadas, né, porque não era de carro, não era de van, não era de ônibus, era a pé mesmo, né,
Depois de longas caminhadas, os discípulos deveriam estar cansados. Não só cansados, mas eles também deveriam estar com fome. E em João, nós vamos ver que Jesus, ele tinha acabado de curar um paralítico no tanque de Betesda, né? Só que essa cura aconteceu num sábado. E por isso, os judeus, os fariseus, ficaram incomodados, né? Então eles foram questionar o Senhor, né, acerca do que ele tinha feito em pleno sábado. Mas Jesus, ele faz a parte dele, ele faz o que tinha que ser feito. Ele dá o testemunho de quem havia enviado ele, e dá o testemunho de quem ele era. Mas aqueles que são religiosos demais, né, que sabem demais, não aceitam, e eles não recebem o testemunho de Jesus. Imagino que para Jesus isso tenha causado um certo desgaste também. Então ele se junta com seus discípulos e eles tentam se retirar para um lugar deserto. Eles querem descansar, né? Então eles pegam um barco e eles partem para o outro lado do mar da Galileia, como nós lemos. Porém, as pessoas que ouviram falar do Senhor, dos milagres que eles faziam, eles ficaram sabendo que o Senhor estava atravessando o lago. O que elas fizeram? Saíram correndo de suas casas. E tentaram chegar antes do Senhor lá do outro lado do lago. E pasmem, a pé, contornando o lago, andando, eles foram até aonde o Senhor ia. Não eram poucas as pessoas. O texto fala uma grande multidão. E enquanto Jesus e os discípulos atravessaram o lago, as pessoas chegaram lá, do outro lado, a pé. Quando chegou do outro lado, Jesus e seus discípulos se depararam com aquela multidão de necessitados. Eram pessoas pobres, pessoas doentes. E em Marcos, depois se vocês quiserem ler, lá diz que quando Jesus viu aquela multidão, Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. E o que é uma ovelha sem pastor? São ovelhas perdidas e ovelhas famintas, ovelhas que têm fome. O Senhor se importa com aqueles e aquelas que o buscam. Ele se preocupa com os que estão perdidos, com os pobres, com os doentes, com quem tem fome. E Ele cuida de cada um, de cada uma. A obra do Senhor não para. Ali naquele local, que era como um campo, né? O texto fala que havia muita grama ali. O Senhor viu aquelas pessoas, se compadeceu delas e ensinou muitas coisas. E além de ensinar, curou aqueles que estavam doentes. Mas já era o fim da tarde, o lugar era deserto. E se nós analisarmos a situação, imagina, aquelas pessoas saíram das suas casas, andaram não sei que distância, né, para chegar do outro lado do mar. Muitas vezes essas pessoas sequer tinham comida em suas casas. E depois de ouvirem o que o Senhor tinha para ensinar, eu imagino que elas só podiam estar com fome. Com certeza aquelas pessoas estavam com fome. Então, diante de tudo isso, Jesus pergunta para Filipe, como nós lemos. E Filipe é alguém que conhecia aquela região, né? O discípulo Filipe, ele morava ali próximo, morou ali próximo. E Jesus pergunta para ele: onde compraremos pão para esse povo comer? Onde compraremos pão para esse povo comer? Filipe para, calcula e responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que todos comessem um pedaço. Sendo que 200 denários corresponde a aproximadamente 8 meses de trabalho. Pensa,
Era muita gente. A multidão era grande. A obra que o Senhor tem para fazer é grande. Como nós aprendemos aqui em Neemias, a obra é grande. André ali então toma a palavra e ele avisa que ali no meio deles tinha um rapaz que tinha 5 pães de cevada. Pão de cevada é um pão barato, é um pão que os pobres comem, é a comida dos pobres. E ele tinha esses 5 pães e 2 peixinhos. E diante dessa pequena quantidade de alimento, André questiona: mas o que é isso para tanta gente? Jesus então ordena que os discípulos organizem o povo, para que todos sentassem ali na grama. E ali o texto fala que tinha cerca de 5.000 homens. Jesus então toma os peixes e os pães, olha para os céus e dá graças. Ele agradece, pois ele sabe de onde que veio o alimento que a multidão necessitava. Jesus agradece, pois foi de lá, foi do céu que veio o alimento que sacia a fome do faminto. Então Jesus parte o alimento e entrega para que os discípulos sirvam a todos. Então todos comem, todos ficam satisfeitos. E Jesus pede que os discípulos se juntem, os pedaços que sobraram, e ele diz que nada fosse desperdiçado. Eles juntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães que sobraram. 12 cestos ainda foram recolhidos. Era para ser um momento mais reservado, mais tranquilo, talvez um momento de descanso, mas a obra do Senhor não para. Existe uma multidão de necessitados, uma multidão que precisa ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus e receber os cuidados do Senhor. Então o Senhor desafiou os discípulos. Quantos discípulos e discípulas do Senhor tem aqui nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Então toma posse, porque Ele te desafia também. Ele te desafia a ir além. Mesmo que não tenhamos, aos nossos olhos, pão suficiente para alimentar uma multidão. Mas eis que está conosco aquele que é e sempre será suficiente para alimentar as multidões de necessitados. Glória a Deus. A obra é grande, mas o dono da obra também é grande. Toma posse. Quando nós confessamos os nossos pecados, declaramos em público nossos pecados, nós declaramos também que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E então nós não precisamos de mais nada. E é isso que a gente quer dizer. Jesus é suficiente. E dele vem tudo o que nós precisamos. Ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida, o pão suficiente. Ele estava ali naquela tarde, no meio daquela multidão. E ele está aqui, no nosso meio. E mesmo com toda a suficiência que existe no nosso Jesus, ele desafiou os discípulos a fazerem parte da obra dele. E ele continua desafiando os seus discípulos e discípulas até hoje. Então, uma boa pergunta para nós nesta noite. Ele nos faz essa pergunta. A pergunta que ele fez a Filipe. Ele faz para mim e para você. Ele nos desafia. Onde compraremos pão para esse povo comer? Ele nos convida a fazer parte da obra dele. É um privilégio. O Senhor nos chama a nos envolvermos com a multidão de necessitados e alimentar e cuidar de quem necessita dos cuidados e levarmos a esperança onde não há esperança e chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram.
Mas uma pergunta que eu sempre me faço diante dos desafios do Senhor, e eu acho que todos nós devemos nos fazer, né? Foi a pergunta, eu acredito, daqueles discípulos naquela tarde. Diante desse desafio, de uma grande obra, de uma multidão faminta, nós nos perguntamos: como, Senhor? Como nós podemos fazer parte? Como nós podemos participar dessa grande obra? E a primeira resposta para nós nessa noite é tendo a consciência de que a obra é grande, mas a obra é do Senhor. E Ele espera de nós envolvimento. Tendo a consciência que a grande obra é do Senhor, mas de nós Ele espera envolvimento. Jesus, ali no versículo 5, quando viu aquela grande multidão, perguntou a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Lá em Lucas 9:12, diz que os 12 discípulos se aproximaram de Jesus. E ali eles pediram: manda embora essa multidão, Senhor, para que eles possam ir nos campos vizinhos, para que eles possam ir nos povoados, e lá eles encontrem comida e pousada. Os discípulos pediram para que Jesus mandasse aquele povo embora. Mas Jesus respondeu: dê-lhes vocês algo para eles comer. A obra é do Senhor, mas Ele espera do povo dele envolvimento, participação. Não dá para despedir, não dá para mandar embora uma multidão que está com fome. Dá? Não dá para mandar embora faltando algo. Onde a presença do pão da vida se faz, aonde Jesus chega, a situação precisa mudar. Aquilo que falta precisa ser suprido. Aquele que tem fome e sede precisa comer e beber. Ele precisa ser saciado. Aquele que está doente precisa receber os cuidados que necessitam. Nós temos que orar como povo de Deus, interceder e crer que com misericórdia o Senhor há de curar, como Ele já tem feito no nosso meio. Ele tem curado. Não dá para fingir que não é comigo e nem com você, é com nós mesmos. Nós fomos chamados a viver como cristãos, a viver como cristãs, e a nós foi confiado participar de uma grande obra. Às vezes o plano pode ser parar para descansar, né? Sair para comer um lanche com os amigos. Mas se existe uma multidão necessitada dos ensinamentos e da cura que o Senhor tem para aquelas pessoas, nós, discípulos e discípulas do Senhor, vamos negar a eles os que eles precisam? Nós não podemos fazer isso. Nós ouvimos isso diversas vezes e nós sabemos da triste realidade dos nossos dias. As pessoas não estão bem, né? Outro dia eu estava conversando com o César. No trânsito, cada dia que passa, vemos mais violência. E não é o problema do trânsito. O problema são as pessoas que estão cada vez mais intolerantes, nervosas, cheias de razão e querendo fazer justiça com suas próprias mãos. As famílias totalmente desestruturados, lares destruídos, porque, como a palavra nos alertou, o amor tem se esfriado. Não existe respeito, empatia, é cada um por si. E aí lá em casa, na família, nós machucamos um ao outro, nós magoamos um ao outro. E o marido espanca a esposa quando não mata. E a filha
planeja a morte do pai, da mãe e do irmão. Os jovens, não sei se vocês vão lembrar, os jovens que deveriam ser como Pink e o Cérebro. Quem assistiu? O Pink e o Cérebro. O que eles queriam fazer? Conquistar o mundo. Os jovens cheios de vida, que deveriam, como o Pink e o Cérebro, querer conquistar o mundo, estão como? Desanimados, depressivos, querendo desistir da sua própria vida. E sem falar do que o crescimento da desigualdade tem causado à nossa volta. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, aqui no Brasil, 15 pessoas, em média, pode chegar até 17. 15 pessoas, em média, morrem por dia por desnutrição e fome. E são as crianças que sofrem mais. A multidão de necessitados dos tempos de Jesus, lá dos 12 apóstolos, estão bem debaixo do nosso nariz. E nós vamos dispensá-los para que elas encontrem o que precisam em outro lugar? Ou nós vamos obedecer o que o Senhor disse? Deem-lhes vocês algo para eles comer. Eu creio que eu estou diante dos discípulos e das discípulas do Senhor Jesus. Então, vamos nos envolver, irmãos e irmãs. Vamos participar. Vamos fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Vamos nos envolver. A obra é grande, é verdade. Mas abrir mão dessa obra é abrir mão da plenitude de vida que Deus tem para nós. Possamos ter a consciência de quem é o dono dessa obra. Ele é o pão que desceu dos céus e nos chamou a nos envolver verdadeiramente, a participarmos da obra dele, orando por quem precisa de oração, indo aos lares, falando do amor de Deus, levando alimento para quem precisa de alimento, roupa e calçado a quem necessita. Na ceia do Senhor, momento em que nós lembramos da partilha, que nós possamos lembrar de sempre trazer o quilo do alimento, possamos ser o ombro para os que choram, possamos ter compaixão e testemunhar os feitos do Senhor Jesus para aqueles que estão perdidos como ovelhas sem pastor. Amém? Amém. O dono da obra espera do povo dele, de nós, envolvimento, a nossa participação. Como os discípulos e discípulas do Senhor, nós temos que fazer algo. Mas, Senhor, como nós podemos? Como nós devemos fazer para participar dessa grande obra? Em segundo lugar, em segunda resposta, o Senhor nos fala: não limite a obra a você mesmo. Não limite a obra a nós mesmos, ao que nós sabemos, ao que nós temos em mãos, mas que nós possamos crer que quem move todas as coisas é o Senhor. É dele que virá tudo que for preciso para que a obra seja feita. No versículo 7, Felipe, o discípulo que conhecia a região, e eu imagino que ele deveria ser bom de cálculo ali, né, pastor? Porque o Senhor perguntou e ele rapidinho calculou. E pela lógica humana, nem 8 meses de trabalho alimentaria aquela multidão. A conta não fecha. E além dos cálculos de Felipe, André chega. E ele chega com a notícia que no meio da multidão tinha um rapaz. E esse rapaz tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas então André pergunta:
Mas o que é isso para tanta gente? Nós olhamos para a situação e nós não vemos como pode ser possível. Pensamos como vai ser, como é possível alimentar uma multidão. Como vai ser ir toda quinta-feira, toda terça-feira, nos lares e levar o que temos aprendido do Senhor, e orar, e partilhar o alimento. Como vai ser, em pleno mês de fevereiro, um acampadento para jovens, para quase 50 pessoas? Como vai ser um passeio para tantas crianças? Como vai ser preparar um sermão, uma palavra para segunda-feira de oração, um estudo? Se olharmos para o que nós sabemos, para o que nós temos em nossas mãos, se nós ficarmos lá calculando, nós vamos chegar no mesmo resultado de Filipe. Nós vamos chegar à mesma pergunta de André. A conta não fecha. É impossível, não vai dar. Mas meu irmão e minha irmã, se nós estivermos dispostos, e se nós crermos que quem vai mover todas as coisas é o nosso único e suficiente Salvador, nós veremos o sobrenatural de Deus movendo todas as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte, nos envolver, participar, mas é o dono da obra que vai tornar todas as coisas possíveis. Basta nós termos disposição e crermos que Ele fará. Eu estive lembrando que há uns 9 anos atrás já existia a carruagem de fogo. Sabia, Du? Há 9 anos atrás já existia a carruagem de fogo. Não era essa versão nova, estendida, com vários lugares, né? Ela era uma versão menor. Mas eu morava lá no Estoril, com as meninas da canoagem. E o Senhor preparou a carruagem de fogo do. E a carruagem de fogo me buscava e a carruagem de fogo me levava. E as meninas também, porque elas também vinham às vezes. Eu morava lá no Estoril, era uma gaúcha de Santa Maria, que não conhecia nada, além do que uma parte da represa, lá do outro lado. Mas o Senhor tinha alimento para quem tem fome. E Ele começou a me alimentar e Ele conhecia a disposição do meu coração. Ele preparou todas as coisas. E naquela época, a igreja tinha 10 vezes menos membros. 10 pessoas. A obra, neste lugar, se reuniam 10 pessoas. Mas o pastor não limitou a obra às condições que ele tinha naquele momento. O que ele tinha nas mãos dele. Deus estava começando uma boa obra. E eu glorifico a Deus por isso. Eu não sabia como eu ia fazer para chegar até aqui. Mas o Senhor moveu e tornou possível todas as coisas. Glória a Deus, aplauda porque Ele é digno. Ele ainda move e Ele continua tornando possíveis todas as coisas. E eu pude contemplar com os meus olhos. Recentemente, uma irmã que tem poucas condições financeiras, tem 2 filhos pequenos, fazendo uso da carruagem de fogo. Ela vem lá do Parque Andrense e com toda alegria e gratidão no coração dela, ela preparou um bolinho, um bolo delicioso para servir no café da manhã aqui na igreja, para os irmãos e irmãs.
E o meu coração, quando viu aquilo, se encheu de alegria. Eu imagino o coração de Deus. É disposição. É crer. É crer que Ele tem tudo o que nós precisamos. É crer que Ele move e tem tornado possíveis todas as coisas nas nossas vidas. É Ele que tem providenciado tudo. Diante dos desafios, diante da obra, da grande obra, não se limite a você mesmo, ao que você tem, ao que você sabe, ao que você conhece. Possamos observar aqui no texto, o alimento que foi servido veio de um rapaz que estava no meio da multidão. Deus move tudo. Jesus, quando desafiou Filipe, ele já sabia o que ia fazer. A obra é dele. É lindo, é maravilhoso. E nada do que nós fazemos para o Senhor, nós fazemos sozinhos. Deus sempre move um irmão, uma irmã para nos ajudar. Uns decoram, né, Kátia? Outros cozinham. Uns louvam. Outros preparam brincadeiras, né, Thalita? Outros preparam uma reflexão. Alguns convidam os amigos. Todos oram. O pastor fica com os cabelos mais brancos para responder os nossos questionamentos existenciais, né, pastor? E no meio desse povo, Deus move todas as coisas. Aleluia! E Ele torna possível todas as coisas. Glória a Deus. Esqueci do vigia da noite, né? Tinha um vigia lá cuidando também a bagunça dos jovens. Nossa parte é ter envolvimento, querer fazer parte, disposição. Para de calcular, o cálculo não vai fechar. É sobrenatural de Deus. Ele move e torna todas as coisas possíveis. Dele vem tudo o que é necessário. Afinal, a obra é dele. O alimento virá dos céus. Amém? Amém. Mas terceira e última resposta para a nossa pergunta de hoje: como nós devemos fazer para participar desta grande obra, Senhor? Dos versículos 10 a 13, Jesus pede para os discípulos: organizem o povo, né? Senta, faça com que o povo se sente. Jesus pega os pães e os peixes, ele olha para os céus, porque é de lá que vem o alimento que sacia a fome de quem tem fome. E então Jesus agradece. Depois, Jesus entrega para os discípulos. E os discípulos vão lá e entregam para a multidão. Todos comem, todos ficam satisfeitos, mas nada pode ser desperdiçado. Terceira e última resposta: nós podemos participar dessa grande obra, não desperdiçando os ensinamentos que temos recebido do Senhor Jesus. Não desperdiçando os ensinamentos que temos recebido do Senhor Jesus. Nada podia ser desperdiçado. Jesus ordena e eles recolhem ali 12 cestos cheios de pães, dos 5 pães que sobraram. Os discípulos foram desafiados e eles estão ali, envolvidos, fazendo parte da obra. Então, Jesus faz o quê? Jesus ensina fazendo. E o que ele ensina nessa passagem? Que quem tem fome precisa comer. Quem tem fome precisa comer. E é com gratidão, porque nós temos recebido o alimento físico e espiritual para as nossas vidas. E esse alimento tem vindo dos céus, assim como foi para aquela multidão. E o que temos recebido do Senhor, nós temos que partilhar uns com os outros. O que temos recebido do céu não pode ser desperdiçado. Seja o alimento físico, seja o alimento espiritual. Somos os discípulos e as discípulas do Senhor Jesus, que devem servir uns aos outros.
partilhando e não desperdiçando, não escondendo, não guardando, não enterrando. Nós temos que partilhar. O que o Senhor fez e faz nas nossas vidas não é somente para o meu prazer, não é somente para o nosso prazer, para satisfazer os nossos caprichos. É para o bem comum. É para ser usado na obra dele. Se antes não tinha e agora tem, tenho certeza que foi porque o Senhor supriu. Glória a Deus. Agora é hora de ir lá e ser ferramenta nas mãos de Deus. Se antes não era um casamento, não era uma família, e agora é, vai lá e testemunha o que Deus faz. Se antes não tinha vida, era tudo uma mentira, era um fake, né? Mas o Senhor transformou com a verdade. Vai lá e testemunhe, dá a verdade para as pessoas. Se antes não tinha alimento, mas com o Senhor agora tem e sobra. E se sobra, não pode ser desperdiçado. Vamos partilhar. Sobraram ali 12 cestos cheios, com pedaços dos 5 pães. E o número 12 na Bíblia, hoje eu recorri ao pastor, significa completude. E completude quer dizer, precisa ser completo. Todo mundo precisa ser alimentado. Essa é a missão dos discípulos e das discípulas do Senhor. É nossa responsabilidade alimentar os famintos. E a obra não para, ela continua. E quem tem fome precisa comer sim. Possamos estar atentos e atentas, para não desperdiçar tudo que nós temos recebido do céu. Em especial, o alimento físico e espiritual. Mas que juntos nós possamos partilhar o que temos recebido do Senhor com aqueles que necessitam. Em um país onde, na média, 15 pessoas morrem por dia de fome, no reino de Deus, a vontade de Deus é que ninguém tenha fome, é que ninguém tenha sede de nada. Por isso Ele me chama e Ele te chama. Ele chama os seus discípulos e as suas discípulas a participarem dessa obra e alimentar quem tem fome. Amém? Amém. Sei que vocês estão meio tristinhos. Quarta-feira de cinzas, né? E hoje, enquanto eu esperava o farol para atravessar a faixa, a rua, uma mulher disse assim: agora começou o ano de verdade. Mas para nós, cristãos que querem viver como cristãs, o ano já começou tem tempo. Para nós que já aprendemos tantas coisas do Senhor, e as respostas têm vindo com muitos tópicos. Por que será, né, pastor? Porque tem muita coisa que nós precisamos aprender. Porque tem muitas coisas que nós precisamos viver. E o Senhor já nos deu tantas oportunidades, tantos lares, tantas vidas abençoadas através das orações. O acampamento dos jovens, para a honra e glória do nome do Senhor, foi bênção de Deus. Os jovens, eu acredito que sabem agora para onde eles devem ir. Eles devem ir para o Senhor. Que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Palavras do Senhor Jesus para a igreja. Nós temos que saber o que nós queremos para as nossas vidas. E se nós queremos o Senhor Jesus, nós temos que saber: existe uma grande obra para ser feita. Nós temos buscado e nós temos recebido tudo que nós precisamos do Senhor Jesus. Ele tem sido a razão, o centro, e Ele nos desafia. Ele nos chama para uma missão. E essa missão, aos olhos humanos, pode parecer impossível mesmo. Mas quem vai tornar ela possível é o dono da obra.
porque Ele é suficiente. Dele virão todas as coisas. Mas nós nos perguntamos: como, Senhor? Como nós podemos participar? Como nós podemos fazer para participar dessa grande obra? Em primeira resposta para nós nessa noite é tendo a consciência de que a grande obra é do Senhor, mas que Ele espera de nós envolvimento. Aleluia. Nós temos vivenciado os posts, aonde nós andamos, nós vemos que as coisas não estão bem. A obra é grande, mas essa obra tem um dono. E nós somos os discípulos e as discípulas dele. E de nós ele espera envolvimento. Ele espera que nós façamos a nossa parte, porque ele já está fazendo a dele. Amém? Mas a segunda resposta para a nossa pergunta, como nós podemos participar dessa grande obra, é não limitando a obra a nós mesmos, ao que nós sabemos, ao que nós temos em nossas mãos, mas crendo que quem move todas as coisas é o Senhor. Dele virá tudo o que for preciso para fazer essa linda obra. Nós temos que nos envolver, mas do Senhor virá tudo o que é preciso. Dele virá o alimento. Ele é suficiente. Não vai vir da força do nosso braço, não vai vir da nossa capacidade, do que eu tenho, do que eu sei, do que eu conheço. Nós ouvimos recentemente aqui uma irmã falando: afinal, tudo vem dele. Nós não somos capazes de nada. Se Deus não for conosco, o que seria? Só o Senhor tem o poder para tornar todas as coisas possíveis. O Senhor tem o poder para alimentar os famintos. E Ele quer fazer isso através das nossas vidas. Amém? Mas em terceira e última resposta para nós nessa noite, como nós podemos fazer, Senhor, para participar dessa grande obra? Não desperdiçando os ensinamentos que temos recebido dEle. Jesus ali pegou os 5 pães, os 2 peixes, Ele olhou para o céu, deu graças, Ele agradeceu, porque é de lá que vem. É de lá que vem o que o povo precisa. Então Ele parte o alimento e Ele dá para os seus discípulos servirem para a multidão, para as pessoas. Todos comem ali e ficam satisfeitos. Então Ele pede: recolham os pães que sobraram, que nada seja desperdiçado. 12 cestos foram recolhidos. Precisa ser completo. O que recebemos do Senhor Jesus não pode ser desperdiçado. E nós somos desafiados a alimentar quem tem fome. No meio do povo de Deus, não pode ter pessoas passando fome. Jesus ensinou que quem tem fome precisa comer. E Ele nos deixou essa missão: alimentar os famintos. E Ele nos diz: deem vocês algo para eles comer. A obra continua. Eu creio que em Jesus nós temos encontrado tudo, mas tudo o que nós precisamos. E se nós precisamos, a multidão lá fora também precisa. E eu gostaria que nessa noite nós refletíssemos na letra desse louvor. É um louvor lindo, que me fez pensar muito diante desse estudo. E espero que fale com os irmãos e com as irmãs. Amém?